Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós falamos ao vivo de Laranjinha Mina, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Eu sou o pastor professor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, professor aqui da Rede de Estado de Educação de Minas Gerais, professor titular de Sociologia, Geografia, mas também lições de História, Filosofia, Ensino Religioso. E nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus desde 1992. O Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém Seminário Teológico, Tabernáculo e Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Estamos ministrando a matéria do curso de Teologia Básico. Essa matéria é a matéria do segundo livro, chamada Religiões Comparadas 2. Ela vai estudar duas coisas, Testemunha de Jeová e depois Maçonaria. Estamos na segunda aula do Testemunha de Jeová. Na primeira aula fizemos a análise biográfica da vida de Charles Russell, mostrando que ele nasceu em 1852, e faleceu em 1912. E ele foi o primeiro fundador, evidentemente, foi o fundador e o primeiro divulgador dessa religião ou seita. A aula de hoje falaremos do segundo grande líder dos Russelitas, que depois, em 1931, foi chamado de Testemunha de Jeová. Mas teve vários nomes antes, Esses Russelitas, então, o segundo sucessor, o segundo homem na linha de sucessão, foi o Joseph Franklin Rutherford. Esse Rutherford, ele era advogado, juiz especial, lá no Tribunal do 8º Circuito de Boonville, de Missouri. Então, ele até 1909 foi por lá, depois se mudou para Nova York, contou em 1894, entrou na organização e se tornou adepto à seita, depois se tornou conselheiro jurídico, e então ele foi crescendo ali dentro. Ele nasceu ele foi escolhido, Ele nasceu em 1869. Logo depois de nascer do Russell nasceu em 52, ele nasceu em pouco mais de 17 anos depois, em Missouri, nos Estados Unidos. Em 6 de janeiro de 1917, ele foi eleito segundo. Como eles faziam as eleições? As eleições eram pagando dólares. Quem pagava 10 dólares estava em dia com a associação, podia votar. Então, geralmente, o poder era mais um poder de quem mandava era quem tinha domínio, Rico. Os ricos é que mandavam, aqueles que podiam pagar. Então, as eleições eram feitas assim. Essa eleição foi original e adotou o mesmo método de Russell, que esse método ficou vigente até 1944. Bastava dar 10 dólares e você tinha direito a votar. Então, ele de advogado da organização, estava defendendo ali nos tribunais, defendendo ali nos juizados, onde fosse. Então, ele começou a condenar as instituições religiosas e civis de sua época, tanto que em 1918 chegou a passar uns 9 meses na prisão. Esse, o Rutherford, foi preso por se manifestar contra o serviço militar e propagar a insubordinação nas Forças Armadas norte-americanas. Russell também, como Russell havia predito a volta para 1914, a volta de Jesus, e depois mandou ela para 1918, acabou morrendo em 1916, Rutherford refez os cálculos e marcou a data de 1925, dizendo o seguinte: podemos esperar em 1925 ser testemunha da volta de Abraão, de Isaac e de Jacó e outros crentes do Antigo Testamento. Por isso, ele mandou construir a suntuosa Casa dos Príncipes, lá em San Diego, na Califórnia, futura mansão dos patriarcas. Enquanto esse patriarca não chegava, ele acabou morando por lá. A produção literária dele foi maior do que a de Russell. Escreveu o 7º volume da coleção de estudos bíblicos, feito por Russell, intitulado Mistério Terminado. Então, foi ele, Rutherford, que escreveu. Russell escreveu os 6 primeiros. Era como se fosse um comentário à Bíblia, E a publicação desse volume trouxe uma divisão entre eles lá, porque ele colocou algumas coisas que eles não concordavam. E em 1929 ele denunciou a supremacia de Russell, rompeu com Russell, falando que ele tinha alguns mistérios de Deus que não tinham fundamentos e etc. Na sua presidência, a sociedade resolveu incorporar o nome de Testemunha de Jeová. Foi no governo de Rutherford que trouxe esse nome. Esses nomes que tiraram da Bíblia, mas na verdade não tinha fundamentação. Porque o título é baseado em Isaías 43, 10, 12, 44, 8. Mas lá não diz nada disso. Não tem nenhum termo na Bíblia que aparece o nome de Testemunha de Jeová. A palavra testemunha aparece 300 vezes no Antigo Testamento. Geralmente se refere a pessoas ou ao tabernáculo, a palavra de Deus. E no Novo Testamento também não se encontra. Se encontra testemunha do Evangelho. A palavra testemunha quer dizer mártir no grego. Quer dizer pessoa que se dedica para a causa do Senhor. Então não existe testemunha de Jeová no texto bíblico.
E os apóstolos são testemunha da ressurreição de Cristo, né? O testemunho de Deus se encontra em 1 João 5, 9 a 11. Refere a Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Rutherford mostrou-se muito astuto e ambicioso, inteligente, como organizador. Nos anos de 1909 a 1942, ele foi fazendo a sua formação. Ele era mais reservado e inacessível do que Russell. Mesmo assim, era um ótimo escritor, administrador e organizador. Ele ganhou várias causas no tribunal, ele era um juiz, auxiliar ou um advogado. Ganhou 46 causas no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, em 150 causas em tribunais estaduais e outros no Canadá e em 22 países até 1950. Os livros dele passaram assim, mais de 93 milhões de exemplares. Ele teve a maior influência sobre o grupo dentre os 3 líderes que a seita teve e contribuiu muito para o desenvolvimento dela. Ele morreu em 1942, com 72 anos de idade, em sua mansão de inverno na Califórnia. E com ele, então, termina o segundo período das Testemunhas de Jeová. Então, nós acabamos de falar a biografia desse senhor, né, cujo nome é Joseph Franklin Rutherford, que nasceu em 1869 e morreu em 1942, com 72 anos de idade. Foi o segundo grande homem na linha de presidentes da Testemunha de Jeová. Fica na paz, pessoal.